Estamos ao vivo. Senhoras e senhores, boa noite. Antes de iniciarmos essa palestra virtual, pedimos a gentileza de sua atenção para algumas informações sobre esse evento, que tem por objetivo também aproximar-se ao máximo possível das palestras presenciais. Solicitamos aos participantes que preencham o formulário disponibilizado através do link nos comentários do Facebook e chat do Zoom, com o nome completo e e-mail, para a emissão do certificado. O formulário ficará disponível até o dia 25 de maio. Após a emissão do certificado, será enviado para o e-mail informado um número de protocolo e orientação para o download. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo e subseção de Bertioga, através da Comissão de Direito Criminal, tem a honra de recebê-los para a palestra online. Lei de Drogas. Atuação estratégica a partir dos posicionamentos recentes dos tribunais superiores, com o palestrante convidado, Dr. Yuri Cruz, advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, membro da Associação Nacional da Advocacia, a ANACRIM. Informe que, ao final desse evento, vamos contar com a realização de sorteio, onde os participantes estarão concorrendo um óculos da Ótica Vision. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à subseção da OAB de Bertioga pelo convite de estarmos aqui nessa noite, e faço isso na pessoa da doutora Elisa Ambrosina, com tanta excelência, vem gerindo a subseção, também ao doutor Eric Quirino, combativo advogado. Tenho convicção que a Comissão de Direito Penal não poderia estar em melhores mãos. E também não posso deixar de citar o doutor Daniel Galhardo, secretário-geral, advogado que se doa muito pela classe, se doa muito aos seus pares, e certamente isso faz com que ganhe o nosso respeito e o nosso carinho. Para iniciar aqui, eu vou tentar compartilhar aqui a tela, para a gente ir acompanhando alguns slides. Está ok? Consegue ver, doutor Daniel, por favor? Tá perfeito aqui. Ótimo. Perfeito. Vamos lá. Trataremos hoje sobre a Lei 11.343, de 2006, que é a atual Lei de Drogas. Essa foi uma lei que ela mudou um posicionamento do legislador inicialmente. As anteriores leis, elas possuíam uma vertente mais penalista, né, de política criminal, e a atual lei ela inverteu um pouco essa lógica. Ela trouxe uma questão mais sociológica, percebeu-se que o enfrentamento às drogas não se tratava exclusivamente de uma política criminal, né, e trouxe diversas alterações, como, por exemplo, a impossibilidade de medida de prisão aos usuários de entorpecente, majorou a pena mínima do tráfico de drogas de 3 para 5 anos, trouxe, por exemplo, também a possibilidade de um início de cumprimento da pena num regime diverso da prisão e uma série de outras circunstâncias. Mas focaremos hoje em alguns aspectos que estão em evidência nos tribunais superiores, que atingem muitas das vezes os crimes imputados na lei de drogas, né? É importante até citar a vocês, no último levantamento realizado pelo DEPEN, constatou-se que 1 a cada 3 presos no nosso país se dá por conta da imputação de tráfico de drogas. E muitos desses presos são preventivos, né? E analisando quem está na prática do exercício da advocacia criminal, percebe-se que muitas das vezes esses presos provisórios estão com essa prisão, essa medida decretada, alicerçada em fundamentos inidôneos. E é daí que a gente pretende iniciar, trazendo a vocês o tópico da prisão preventiva, né? Prevista, um dos requisitos autorizadores da prisão preventiva são previstos no artigo 312 do CPP, que apregoa, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aí, quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria.
Sabemos que para a decretação dessa medida extrema, da medida de prisão, é necessária que a fundamentação desse decreto ele venha alicerçado em motivos específicos do caso concreto, levando em conta a contemporaneidade, trazendo fatores da pessoa específica do acusado, das circunstâncias daquela ação supostamente criminosa em concreto. Entretanto, muitas das vezes, quem atua aí na área sabe que essa decisão ela vem sustentada na gravidade genérica do crime. Tá? Esse ponto, especificamente, não é um posicionamento tão recente dos tribunais superiores, mas que, infelizmente, até o momento atual, vem sendo inobservado pelos juízes singulares, pelos tribunais estaduais. E eu achei interessante trazer aqui a vocês, para exemplificar, uma decisão que sustentou essa prisão justamente numa gravidade genérica do delito. Obviamente, aí pela extensão, vou me limitar a ler as partes em negrito, para que vocês possam acompanhar. Isso daí é uma decisão, tá, de um juízo singular da comarca de Santos, que decretou a prisão preventiva de um acusado por tráfico de drogas, sustentando da seguinte forma. Vocês podem acompanhar aí comigo. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os 4 anos e há provas da materialidade e indícios de autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, para a conveniência da instituição processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. O crime de tráfico é grave, vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando muitas vezes ligado ao crime organizado. É fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando ainda grande problema de ordem de saúde pública, em razão do crescente número de dependentes químicos. A soltura, no presente momento, formaria verdadeiro incentivo à impunidade. Analisando esse exemplo de decisão, percebemos que não há nenhuma menção ao caso concreto. A pessoa do acusado, a circunstância do crime, foi trazido somente as consequências do tráfico genericamente à sociedade, né, sem nenhuma análise específica do caso. Tá? E isso, evidentemente, até pelo acusado nessa circunstância estar agasalhado pela presunção de inocência, não se trata de fundamentação idônea. Se considerarmos idônea essa fundamentação, seria o mesmo do que vedar a liberdade provisória para todo e qualquer acusado de tráfico, que, independente de requisito pessoal, de circunstância específica dos fatos, essa gravidade genérica será a mesma para todo e qualquer acusado. Então, daí a necessidade de que esse decreto prisional ele traga essas particularidades em frente, efetivamente, o caso específico. Trago a vocês, aqui no próximo slide, precedentes, tanto do STJ quanto do STF, sobre o tema. Temos exposto, em sede de RHC no STJ, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que assim decidiu. Nesse contexto, não se mostra suficiente para a segregação cautelar em caso as ponderações do magistrado singular a respeito da gravidade abstrata do crime, bem como quanto aos seus efeitos nefastos para a sociedade, porquanto não foi apontado qualquer elemento relativo ao caso em exame que embase a necessidade de excepcional medida constritiva, o que se afigura inadmissível. Da mesma forma, o STF, através da relatoria do ministro André Mendonça, decidiu em uma ação. Nota-se que a prisão preventiva foi determinada a partir tão somente da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas. A decisão constritiva empregou motivação genérica, aplicável a qualquer agente que cometa o crime em questão, sendo certo que a medida deve se basear em dados concretos, a indicarem a necessidade para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal. Então, é sempre importante que, ao examinarmos uma decisão que decreta a prisão preventiva, inicialmente,
constatar se há uma fundamentação genérica quanto à gravidade abstrata do crime, ou se realmente foi feita uma análise individualizada. Da mesma forma, outra circunstância que muitas das vezes sustenta uma prisão preventiva é a quantidade ou variedade de drogas, né? Na prática, muitas vezes a gente observa decisões decretando a medida excessiva, sustentando numa quantidade expressiva de drogas apreendidas, fazendo o raciocínio que o acusado, para conseguir conquistar aquela quantidade expressiva, ele já tem que estar em curso na atividade e, consequentemente, teria uma maior periculosidade. Mas não é essa a realidade que enxergamos. Nem sempre aquela pessoa, aquele indivíduo que é preso em flagrante, com uma expressiva quantidade de drogas ou com diversas variedades, ele é o responsável efetivo daquele entorpecente, é ele que vai lucrar, foram as ações dele que tornaram possível a conquista daquela expressiva quantidade. Na prática, muitas das vezes, percebemos pessoas primárias, de bons antecedentes, que acabaram sendo aliciadas no momento pontual a realizar o transporte da droga. Por estes motivos, e da mesma forma, sustentar um decreto prisional preventivo na quantidade e na variedade da droga, por si só, não se trata de fundamentação idônea neste momento. E aí trago a vocês também precedentes, tanto do STJ como do STF, com relação a esse tema. Trazemos aqui em sede de agravo regimental em HC, no STJ, de relatoria do Dr. Olindo Menezes, assim constatando. Portanto, não consta do decreto de prisão fundamento idôneo, pois apenas destacou-se circunstâncias já elementares do tipo penal, do delito, valendo-se de motivos abstratos e com genérica regulação da prisão preventiva, além de presunções, porque é o que eu acabei de falar. Constatar, através somente da quantidade da droga, que aquele réu é periculoso, que já está inserido na atividade criminosa, nada mais é do que uma presunção negativa, incabível no momento processual. E o STF também, através do ministro Gilmar Mendes, em diversos precedentes, não só o ministro Gilmar Mendes, como os outros, já se manifestaram sobre a impossibilidade de sustentar um decreto prisional única e tão somente na quantidade e na variedade da droga. Isso de uma forma a não padronizar decisões, para que haja realmente ali uma análise específica de cada indivíduo, de cada circunstância que possa demonstrar ou não a necessidade da prisão preventiva. Vamos seguir. Agora falaremos de um tema já mais atual, muita evidência neste momento nos tribunais superiores, que versa sobre a busca pessoal. Muitas das vezes, acusados de tráfico de drogas têm ali a materialidade localizada através de uma busca pessoal, que é regido pelo artigo 244 do CPP, que narra que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, ou de objetos, ou qualquer outra prova de ilícito. E aí nós temos essa questão da fundada suspeita, porque a lei não traz quais são as circunstâncias a caracterizar essa fundada suspeita que tornaria possível que o agente policial realize essa medida invasiva da busca pessoal ao indivíduo. A fundada suspeita ela é regida, na realidade, pela doutrina e também pela jurisprudência. Tá? O que a doutrina e a jurisprudência trazem sobre este aspecto? Que não basta uma mera denúncia anônima, uma presunção do policial que, com sua experiência, acredita que tem uma situação ali que deva gerar uma busca, até o próprio tirocínio do policial. É necessário que ele tenha maiores elementos objetivos, tá? A garantir e a possibilitar essa busca pessoal. Trazemos aqui também julgados também da mesma forma, STJ e STF, que é importante para demonstrar o atual posicionamento sobre o tema,
E lembrando, apenas fazendo um parênteses, por que não basta o próprio tirocínio ou o recebimento de uma denúncia anônima para essa medida invasiva? Porque hoje os agentes policiais eles têm meios para trazer maiores elementos, mais objetivos. Por exemplo, uma campana, um monitoramento acompanhando aquela pessoa. Aí sim, se após uma denúncia anônima, um acompanhamento, vislumbre ele numa situação típica de mercância, entregando uma sacola, recebendo um dinheiro, aí sim até podemos avaliar a possibilidade de se caracterizar essa fundada suspeita, mas não de maneira rasa, como muitas vezes acompanhamos aí nos casos práticos. Tá? Eu trago aí também, como eu disse, as jurisprudências, uma do STJ, também de relatoria do ministro Rogério Schietti, através de HC, que ele narra o seguinte: não satisfazem a exigência legal por si sós meras informações de fontes não identificadas, denúncias anônimas, ou intuições, impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial. Tá? Então, aí os julgados demonstram que precisa realmente de algo mais concreto. E esse é um fator, como eu disse, que na prática, muitas das vezes, policiais sustentam aquela busca por um recebimento de uma suposta denúncia anônima com características do réu, mas sem nenhum outro elemento objetivo. Tá? Da mesma forma, o STF, a busca pessoal se realizou segundo os relatos dos policiais em decorrência do conhecimento privado dos agentes, isso é, do fato de ser o acusado conhecido como participante do tráfico, mas sem evidências objetivas do contexto. A inquietação não é causa objetiva da busca pessoal, principalmente porque os agentes policiais confessaram a prática reiterada de abordagens subjetivas e desprovidas de suporte objetivo. Se trata, na verdade, de uma pescaria probatória, né? Sair aí abordando pessoas sem ter o mínimo de elemento, porque quando uma pessoa é abordada e há uma busca, ela tem a sua intimidade, a sua privacidade e até a sua liberdade ali afetada naquele momento. Então, necessário uma motivação razoável para esse ato. E como essa segunda jurisprudência que eu trouxe do STF demonstra que até mesmo eventual demonstração de nervosismo de um indivíduo por estar visualizando uma viatura de polícia também, por si só, não garante ao agente policial realizar a abordagem e a busca pessoal. Então, em casos específicos, em que aquele acusado tenha sido localizado com entorpecente através de uma busca pessoal, muito necessário a análise da motivação utilizada como a fundada suspeita para ver se é idônea ou não dentro dos autos. Tá? Então, aqui passamos por essa questão da busca pessoal. Eu vou avançando ao final, pelo que me foi informado, se assim se for necessário, serão abertas perguntas. Então, eu vou avançando e no final, havendo perguntas, a gente vai saudando. Tá? Vou passar aqui para outro tema também muito em evidência nos tribunais superiores, que é a busca domiciliar, né? Nós temos aí previsto no artigo 5º, inciso 11 da nossa Carta Magna, que a casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Também na prática, né, criminal, nós sabemos que muitas das vezes aquele réu acusado pela localização de ilícitos dentro de drogas, no caso, dentro da sua residência, entretanto, sem uma autorização judicial para tanto. E muitas das vezes os agentes policiais sustentam isso, por exemplo, no consentimento do morador. Consentimento esse que também muitas das vezes é rechaçado pelo acusado, que nega que autorizou, que franqueou a entrada dos policiais no domicílio. E quando há essa negativa, os tribunais também superiores estão pacificando o entendimento que, havendo essa divergência, a prova recai ao Estado, porque facilmente ali os policiais teriam meios de comprovar que aquela pessoa, sem pressão psicológica, né, sem ser coagida de nenhuma forma, realmente franqueou a entrada, seja por meio escrito, gravando um vídeo,
qualquer outra possibilidade. Hoje todos temos um celular que possa fazer essa gravação. Então, quando há esse não senso, se teve ou não consentimento, recai ao Estado comprovar que aquela pessoa consentiu, mas sem nenhuma pressão psicológica, efetivamente franqueando a entrada dos policiais no seu domicílio. Um outro fator que não pode passar despercebido, que eu vou trazer uma decisão que trata sobre esses dois assuntos, que é o fato que uma ação ilegal de algum agente policial ao adentrar no domicílio de alguém, ainda posteriormente seja localizado algum ilícito que gere a situação flagrancial, isso por si só, ela não vai justificar a violação do domicílio. Então, ainda que tenha um posterior flagrante, isso não justifica aquela ação inicialmente ilegal. Tá? Aqui eu trago uma decisão do ministro Rogério Schetti, que ele trata sobre esses dois fatores. Também vou me limitar aqui à parte em negrito. Não se há de admitir que a mera constatação de situação de flagrância posterior ao ingresso justifique a medida. Aqui ele fala da situação do flagrante. E após, com relação ao consentimento. Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas, avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos, ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido. Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar de modo inequívoco que o consentimento do morador foi livremente prestado ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de drogas a autorizar, pois o ingresso domiciliar, mesmo sem consentimento válido do morador. Entretanto, não se demonstrou preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer ainda e especialmente por registro de áudio e vídeo. Tá? Então, essa questão do consentimento também é muito importante ser avaliada em casos que a apreensão se deu por conta de ingresso domiciliar. Porque, ainda que conste no auto de prisão em flagrante, na oitiva, no depoimento do policial perante a autoridade policial, que o indivíduo franqueou a entrada, se for rechaçado por aquele preso, por aquele indiciado, essa prova deve recair ao Estado, sob pena de que essa prova colhida na residência seja declarada nula, imprestável e descartada dos autos. Um outro fator de extrema importância, que na prática também a gente, em algumas ocasiões, tem conhecimento, não se pode confundir uma autorização judicial para cumprimento de prisão, tá? Ainda que na residência, que os policiais adentrem numa residência para dar cumprimento a uma prisão, com autorização para fazer buscas naquele domicílio. Então, quando um agente da lei ele ingressa no domicílio com o fito de dar cumprimento a um mandado de prisão, ele deve se reservar a essa diligência. Ele não pode aproveitar essa circunstância para fazer buscas no imóvel. E se assim o fizer, qualquer resultado dessas buscas, elas devem ser consideradas provas imprestáveis por conta de uma ação ilegal. Trago aí uma decisão também do ministro Rogério Schetti, que é muito garantista, do STJ em sede de habeas corpus. Admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintivamente, em verdadeira pescaria probatória, que foi o mesmo fator que nós narramos quando da análise das motivações que autorizam a busca pessoal. Vamos prosseguir aqui, trazer agora um tema também bem atual, uma inovação na lei que foi trazida pela lei anticrime, que é a cadeia de custódia da prova. Cadeia de custódia da prova. Ela foi trazida pela lei 13.694 de 2019, chamada pacote anticrime ou lei anticrime, e acrescentou o artigo 158A e seguintes, que trazem as regras da cadeia de custódia da prova. Tá? O que apregoa
o artigo 158-A. Considera-se cadeia de custódia conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado, em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio, a partir de seu reconhecimento até o descarte. O que a cadeia de custódia ela trouxe de importante para as ações penais? No caso que a gente, na verdade, aqui trata de apreensões de drogas, é uma garantia de que aquela droga que foi apreendida, tá, e levada ao distrito policial, até todos os trâmites, até que essa prova chegue ao conhecimento do magistrado, para uma sentença penal, que ela tenha ficado de forma inviolável, que não tenha qualquer chance de ter sido manipulada aquela prova, aquela substância apreendida. Daí a importância das regras da cadeia de custódia da prova. Passando aqui o slide, eu vou trazer um caso que é muito simbólico, em que até para chegar no raciocínio, quando uma pessoa é presa em flagrante por tráfico ilícito de drogas, é necessário um laudo preliminar daquela droga, confirmando que a substância se trata de droga. Lá na frente, uma condenação do acusado, é necessário o laudo definitivo também daquela mesma substância, atestando ser entorpecente. Até porque os tribunais entendem que quando não há essa apreensão de forma legítima, ou não existe essa apreensão, não há prova da materialidade do delito do artigo 33, que é o tráfico de drogas. Então, entre esse laudo provisório e o laudo definitivo, aquela prova ela está em poder do Estado. Então, há uma série de regras que precisam ser seguidas para que se tenha convicção que aquela substância não foi violada, não foi manipulada, não foi contaminada. Tá? Por exemplo, ela deve ser condicionada de forma individual, com lacre, com uma numeração, se faça constar, com a qualificação do agente que assim procedeu. E lá na frente, quando chegar para a análise de um perito, para o laudo definitivo, ele deve fazer constar a numeração do lacre que ele recebeu da droga. E ao romper para realizar o exame, ele deve acondicionar esse lacre rompido na nova embalagem. Tá? Isso justamente para garantir que não houve nenhuma manipulação daquela prova, que tenha sido resguardadas as regras do processo com relação ao caminho da prova. E aí a jurisprudência que a gente traz, um caso, como eu disse bem simbólico, foi um caso em que a droga, ao chegar para o perito, no Instituto de Criminalística, para realizar o exame definitivo, ela estava dentro de uma sacola do supermercado com um simples nó, de forma que jamais poderia garantir que não houve uma manipulação naquela droga. Então, essa prova absolutamente imprestável, justamente por desrespeitar as regras trazidas pela cadeia de custódia da prova através da lei anticrime. O que diz essa decisão em sede de HC no STJ? O fato de a substância haver chegado para a perícia em um saco de supermercado fechado por nó e desprovido de lacre fragiliza, na verdade, a própria pretensão acusatória, porquanto não permite identificar com precisão se a substância apreendida no local dos fatos foi a mesma apresentada para fins de realização de exame pericial e, por conseguinte, a mesma usada pelo juízo sentenciante para lastrear o seu decreto condenatório. Não se garantiu a inviolabilidade e a idoneidade dos vestígios coletados, conforme o artigo 158-D, parágrafo 1º do CPP. A integralidade do lacre não é uma medida meramente protocolar. É, antes, segurança de que o material não foi manipulado, adulterado ou substituído, tanto que somente o perito poderá realizar seu rompimento para análise, ou outra pessoa autorizada, quando houverem motivos que assim permitam. Então, essa situação da cadeia de custódia também muitas vezes passa batido na análise de processos que versam sobre tráfico de drogas. Então, é importante pegar o auto de exibição e apreensão, o laudo preliminar, conferir se a numeração do lacre que ali constou foi o mesmo que o perito recebeu, para ver se, evidentemente, efetivamente, foi respeitada a garantia da inviolabilidade dessa prova, que é fatal, é a principal
dos autos. Então, muito necessário também sempre essa análise. Como eu disse, muitas vezes acaba passando batido em ações penais aí que são exercidas defesa. Vamos prosseguir. Falarei agora sobre a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, o chamado tráfico privilegiado, né? Reza o parágrafo 4º que, nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º desse artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. E aqui também, muitos aspectos, muitos fundamentos utilizados para afastar o conhecimento dessa causa de diminuição, utilizados por juízes singulares e corroborados por tribunais estaduais, são absolutamente idôneos. E aqui a gente traz alguns dos motivos que muitas das vezes a gente encontra como fundamento para o afastamento do reconhecimento desse redutor. Um deles é a quantidade da droga. Também, novamente, entramos na quantidade da droga. Muitas vezes é feito o raciocínio quando se há uma apreensão considerável de drogas, o mesmo fator lá da prisão preventiva, que para aquela pessoa conquistar aquele denominador de entorpecente, ela já tem que estar inserida e, consequentemente, dedicada à atividade criminosa, que seria um dos requisitos obrigatórios para o reconhecimento da causa de diminuição. Entretanto, da mesma forma, a quantidade da droga, exclusivamente, não se trata de um elemento hábil a se presumir que uma pessoa já está inserida em atividade criminosa, ou ingressa ou integra organização criminosa. Tá? Aí trago para vocês também posicionamentos precedentes, tanto do STJ como do STF, com relação a esse tema. Eu vou, até por conta do tempo, em alguns precedentes, deixar aí para vocês analisarem, não vou reler, mas esse é um fator que está extremamente pacificado, até porque fere o princípio da individualização, né? Se a gente for considerar simplesmente a quantidade da droga, isso estaria que está previsto na legislação. A partir de tal quantidade de droga não é cabível o tráfico privilegiado. Mas não se pode, somente com esse elemento, somente com essa circunstância, presumir negativamente em prejuízo ao acusado que, por este motivo, ele está inserido na atividade ou até mesmo em organização criminosa. Repito, a questão das chamadas mulas, aquelas pessoas que muitas das vezes são primárias, de bons antecedentes, e que por um erro pontual da sua vida aceita ali fazer um transporte e é preso em flagrante. O real responsável, o real beneficiador, a pessoa com que os seus atos fizeram com que chegasse nessa quantidade de droga, não é aquela pessoa. Por isso que, só por este aspecto, a gente não pode presumir que a pessoa ingressa em atividade criminosa, organização criminosa. E isso totalmente pacificado nos nossos tribunais superiores. Um outro fator que trago a vocês, que é de suma importância, tá? Quando a quantidade, o elemento da quantidade da droga, ela for utilizada para majorar a pena base na primeira fase da dosimetria, ela não pode, ao mesmo tempo, em duplo prejuízo ao acusado, também ser utilizada, seja para afastar o tráfico privilegiado ou modular a sua fração. Porque, repito, seria um duplo prejuízo ao acusado sobre a mesma circunstância, caracterizando o bis in idem. Tá? E aí trago a vocês também um posicionamento, uma decisão precedente em sede de recurso especial, obviamente, no STJ, de relatoria do ministro João Otávio de Noronha, que assim apregou: utilização concomitante da natureza e quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fase da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição da pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do recurso extraordinário 666-334 de Amazonas, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, pela numeração 712. Então, repito,
a quantidade da droga, ela até pode ser utilizada para elevar um pouco a pena base, mas uma vez realizado isso, não se pode, em duplo prejuízo, utilizar a mesma circunstância, seja para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, seja para modular a fração, que vai ser diminuída na pena, justamente para não caracterizar o bis in idem. E agora vamos falar de um tema que super recente, né, que foi aprovado na sessão virtual que se encerrou agora no último dia 12, que é a nova súmula aprovada pelo STF, tá, determinando o regime aberto quando reconhecido o tráfico privilegiado, fazendo inclusive a distinção entre circunstâncias judiciais, tá, e causas de aumento da pena. Tá? Então, o que impõe essa nova súmula que veio a ser aprovada pelo STF através da proposta de súmula vinculante número 139. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, tá? Que aí são previstos no artigo 59 do CP. Observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, da linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Então, é importante ficar atento a essa nova súmula que foi aprovada, que principalmente aqui no nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vem sendo aplicado muitas das vezes para réus primários, obviamente que tiveram reconhecido o tráfico privilegiado, o regime inicial, por exemplo, semiaberto, sem nenhuma motivação idônea para tanto. Então, essa súmula vai vir num momento muito importante, porque continua sendo inobservados pelos tribunais estaduais e isso acaba gerando impetração de expressivo número de habeas corpus, tanto no STJ como no STF. Então, é importante a aprovação dessa súmula para pacificar, e assim esperamos que os tribunais estaduais, que os juízes singulares passem também a observar essa súmula. Prosseguindo, mais uma questão que foi inserida no nosso ordenamento também pela lei anticrime, que é o acordo de não persecução penal, tá? Previsto no artigo 28A do CPP. Reza o artigo 28A que, não sendo o caso de arquivamento e tendo investigado, confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Aí há as condições, dentre elas reparação do dano, quando possível. Então, daí, a gente primeiro até falando do acordo de não persecução penal, antes de ingressar contra o delito de tráfico de drogas, nada mais é do que a possibilidade do Ministério Público com aquele indiciado em realizar ali um acordo, evidentemente, preenchido todos os requisitos da lei, para evitar o encarceramento, novos processos, a ponto de desafogar um pouco a atividade jurisdicional, evidentemente, para crimes de menor potencial. Analisando o tráfico de drogas, caput, não seria cabível por conta, a proposta da não persecução penal, do acordo de não persecução penal, não seria possível por conta da pena mínima, que supera o limite de 4 anos. Estaremos falando de uma pena mínima de 5 anos. Entretanto, aí é importante e é interessante uma dica, quando constatar, no caso específico, a possibilidade de que aquele cliente, após ser denunciado e se eventualmente condenado, ter reconhecido a causa de diminuição do parágrafo 4º do tráfico privilegiado, é muito importante, antes do oferecimento da denúncia, diligenciar junto ao promotor oficiante, para que ele analise a possibilidade do acordo de não persecução penal, se ele conseguir antecipar, mediante os elementos que existem nos autos, que, em caso de condenação, aquela pessoa será agraciada, terá a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Então, é interessante diligenciar, né, nesses casos com o promotor oficiante, para que ele analise a possibilidade de propor
o acordo de não persecução penal. E aí trago um precedente para vocês do HC 717-197 de Santa Catarina, de relatoria do ministro Sebastião Reis do STJ, que trata justamente sobre a possibilidade da proposta do acordo de não persecução penal quando se constata a causa de diminuição do parágrafo 4º do artigo 33. E aí, para o conhecimento de vocês, a gente trouxe um exemplo de um caso que passou pelo nosso escritório da comarca de São Paulo, em que o Ministério Público ofereceu o acordo de não persecução penal ao indiciado por tráfico de drogas, que, inclusive, havia sido surpreendido com uma quantidade razoável de entorpecente. Entretanto, ele cumpriu os requisitos do tráfico privilegiado, e o promotor, assim, e muito bem, analisou, propondo o acordo. Essa parte que eu trago nos slides é da manifestação do próprio Ministério Público oficiante. Deixa o número do inquérito policial para os colegas que queiram, talvez, ter acesso, se aprofundar mais. A manifestação dele, evidentemente, é muito mais extensa do que trago aqui no slide. Mas achei importante e interessante trazer esse trecho da manifestação. Diante do exposto, considerando todas as peculiaridades do caso, de se considerar que, se condenado fosse o indiciado, muito provavelmente restaria agraciado com a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Tratando-se, portanto, de hipótese de tráfico privilegiado, o qual, segundo a tranquila jurisprudência do Colégio Superior Tribunal de Justiça e também do Colégio Supremo Tribunal Federal, não pode ser equiparado a delito hediondo, sendo possível, ao menos em tese, até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a adoção do regime aberto. Assim, faz ele jus à nova avença inserida no diploma adjetivo penal. Nessa linha de ideias, ofereço ao indiciado o presente acordo de não persecução penal. Então, reforço, em casos que ali pelas circunstâncias do auto de prisão em flagrante, você possa concluir que, em caso de condenação, aquela pessoa será agraciada, diligencie junto ao promotor oficiante, que dependendo da análise do representante do parquê, pode ali você já promover esse acordo e evitar uma ação penal. Tá? Um outro fator de extrema importância, por se tratar de um instituto recente, o acordo de não persecução penal, e um dos requisitos que ele traz, que é a confissão, né, que o indiciado confesse o cometimento do delito, os promotores, inicialmente, eles tinham um posicionamento que essa confissão, obrigatoriamente, ela deveria ocorrer na fase extrajudicial, ou seja, ainda na fase policial. Então, quando recebiam um auto de prisão em flagrante, ou um inquérito policial relatado onde aquele indiciado não confessava perante a autoridade policial, eles já, por essas circunstâncias, motivavam o não oferecimento. Entretanto, também ficou pacificado nos nossos tribunais que não pode ser condicionada essa confissão na fase extrajudicial, até porque será proposto os termos do acordo que o promotor irá oferecer. E, quando dessa formalização, pode muito bem constar nesse acordo que o indiciado confessa. Então, não há necessidade de que essa confissão ocorra na fase policial. Ela pode muito bem ser feita constar isso dentro do próprio acordo que vai ser formulado. Tá? Então, não há necessidade. E aqui a gente traz também precedentes, no caso, um precedente do STJ, do ministro Rogério Schietti, também vou me limitar a parte em negrito, que ele reza: não há como simplesmente considerar ausente o requisito objetivo da confissão, sem que, no mínimo, o investigado tenha ciência sobre a existência do novo instituto legal, a ANPP, que é o Acordo de Não Persecução Penal, e possa, uma vez equilibrada a assimetria técnico-informacional, refletir sobre o custo-benefício da proposta, razão pela qual o fato do investigado não ter confessado na fase investigatória, obviamente, não quer significar o descabimento do acordo de não persecução penal. É importante frisar
que não há necessidade de que essa confissão tenha ocorrido na fase de investigação ou no auto de prisão em flagrante. Ele pode muito bem constar nos termos do acordo proposto e ali, quando for formalizado, evidentemente, o indiciado com o seu defensor irá assinar, ele pode, naquele próprio termo, realizar essa confissão. Seguindo, também sobre o acordo de não persecução penal, é bom salientar a possibilidade da proposta do acordo de não persecução penal, mesmo após o trânsito em julgado. Tá? Então, às vezes é interessante fazer análise de casos anteriores que já transitaram em julgado, que, por exemplo, um cliente teve ali o reconhecimento do tráfico privilegiado, cumpriu a pena. Através de revisão criminal, pode-se tentar que esses autos retornem ao Ministério Público de origem para avaliar a possibilidade de ofertar o acordo de não persecução penal. Isso com o intuito de restabelecer a primariedade, né, daquele cliente, daquele acusado. Então, é importante levar ao conhecimento de vocês que está também pacificado nos tribunais superiores a possibilidade do reconhecimento da proposta do acordo de não persecução penal, mesmo após o trânsito em julgado. Tá? Isso reconhecendo que neste aspecto poderia retroagir, evidentemente, por favorecer o acusado. Encerro com esse tema do acordo de não persecução penal, aqui a palestra. Eu agradeço a presença de todos que puderam estar aqui nos acompanhando. Espero que os temas aqui tratados tenham sido proveitosos e, mais uma vez, agradeço o convite, a oportunidade da OAB Subseção de Bertioga. Ô, doutor Yuri, parabéns, viu? Obrigado. Acho que minha internet deu uma travada aqui. Aqui está A imagem normal, está está normal. travada. Só, doutor Daniel, até quero... aproveitando aqui, o último slide, me desculpa, eu vou deixar aqui, doutor Daniel, minha rede social, meu contato, se algum colega, às vezes, tiver dificuldade para localizar um precedente, quiser bater um papo sobre algum dos temas tratados, estou total à disposição, tá bom? Voltou Voltei, agora. eu caí. Agora sim o seu contato aqui, que eu estou no Face e estou aqui, estou nos dois. Cortou o que eu falei aí, não? Cortou, eu não escutei. Eu vi que você ia passar o contato aqui, né? Isso, eu deixei o contato e o meu Instagram. Às vezes, legal. algum colega que tem dificuldade para localizar algum precedente que foi informado, ou até mesmo queira bater um papo sobre algum tema que foi trazido hoje, me coloco à disposição aí dos colegas. Que legal, ótimo. Doutor Yuri, parabéns, eu estou assim, muito orgulhoso. Quero aqui registrar aqui que a doutora Elisa chegou. Até aproveitar aqui o espaço, fazer o convite aí que no sábado teremos uma feijoada da OAB aqui na subseção. E na terça-feira teremos uma palestra também sobre incorporação imobiliária também pelo Facebook às 19 horas com o doutor Alexandre Gomide. A doutora Elisa chegou agora um pouco que ela estava na correria aqui das coisas da feijoada, né? Então, aquela correria que sempre. Tem algumas mensagens aqui no chat. O doutor Matheus Bertelli fala, muito bom conteúdo, doutor. O doutor Marcelo Cruz aqui manda os parabéns ao palestrante, apontou brilhantes temas. Imaginei aqui pelo sobrenome. Meu irmão é presidente do escritório. Que legal. Tem uma mensagem aqui da doutora Ivaneide, ela que preside a comissão de prerrogativas aqui e faz parte da comissão de direito penal também, falando boa noite, legal. Parabéns. A doutora Marilis, que preside a comissão de eventos e nossa brilhante tesoureira aqui também da subseção, ela fala, acompanhando por aqui, parabéns, Eric, parabéns pela excelente palestra, doutor Yuri, pelos ensinamentos trazidos, e também tem um comentário aqui da doutora
Maristela Vieira, que está ajudando aqui várias comissões também, mandando boa noite, parabéns, agradecendo. Eu tô com os nomes para sorteio aqui, daqui a pouco o Eric me passa aqui que a gente faz o sorteio. Mas eu quero realmente parabenizar, agradecer. A gente sabe, a gente está numa sexta-feira aí, todo mundo cansado sexta. Para a gente é sexta, viu? Desculpa, Yuri, eu estou errando aqui. Só para vocês, hein? Para a gente é sexta, porque amanhã é aniversário da nossa cidade e da subseção, então é sextou fora de época, viu? Então a gente está no pique de sexta aqui. Então amanhã eu vou para aí, né? E aí a gente está super feliz, assim, é um conteúdo aqui, todo esse... a gente pode dizer que é uma caridade, né? Porque quantas e quantas horas você se dedicou para montar essa palestra, todo esse conteúdo, e é uma doação de conhecimento, né? Realmente é compartilhar, e eu realmente acredito que a felicidade só é plena quando compartilhada, e o conhecimento é a mesma coisa, só é pleno quando compartilhado. Então, fico honrado, feliz, e fico orgulhoso, porque o Yuri... a gente se formou no mesmo ano, a gente não era da mesma sala, mas a gente se formou no mesmo ano da faculdade pela Unisantos, então eu não deixo de perder a oportunidade para mandar um abraço para todos os amigos da Unisantos aí que a vida me deu, e tenho certeza que deu para o Yuri também, irmãos da profissão, né? E é motivo de muito orgulho, como a gente fala, a gente tem muito trabalho, muita dedicação à advocacia, e nesses momentos de ver todo esse cuidado em apresentar esse conteúdo, realmente nos brinda com uma felicidade e com uma energia para seguir trabalhando. Então, parabéns, doutor Yuri. Daqui a pouco, Eric, você me devolve a palavra para fazer o sorteio, tá? Mas devolvo a palavra para o Eric. Boa noite, doutor Yuri. Boa noite, doutor. Tenho uma pergunta para fazer a você referente à matéria. Claro. No tocante ao tráfico privilegiado, havendo a condenação anterior pelo artigo 28, que já transitado em julgado, é possível o reconhecimento do redutor? Muito bem perguntado, doutor Eric, muito bem perguntado. Nós temos também precedentes aí dos tribunais, muito bem colocado, dos tribunais superiores, afastando a reincidência quando se trata de condenação pelo artigo 28, até pela proporcionalidade, um crime que não cabe mais prisão. Então, quando está em análise, em foco, a possibilidade do tráfico privilegiado ou não, e esse indivíduo, esse acusado, ele tem uma condenação anterior somente pelo artigo 28, não gera reincidência com o fito de afastar a aplicação. Então, uma condenação pelo artigo 28 não afasta a possibilidade de tráfico privilegiado em razão dos precedentes dos tribunais superiores. Obrigado. E muitas vezes, quando impetramos o HC para reconhecimento de matérias, né, que aqui foram tratadas, em alguns casos os HCs não são conhecidos. E eles argumentam que necessitariam do exame aprofundado das provas. Alguma forma de superar esse posicionamento? Realmente, doutor, muitas vezes em sede de habeas corpus, para tratar, por exemplo, essas matérias que a gente trouxe aqui hoje, os habeas corpus não são conhecidos sob a sustentação que demandaria uma reanálise profunda das provas e o que não pode ser feito através do remédio constitucional. Nessas hipóteses, nos exemplos de qualquer dessas teses aqui que a gente tratou, uma busca pessoal ilegal, o não reconhecimento do tráfico privilegiado como uma motivação inidônea, é importante demonstrar, verbalizar efetivamente na impetração, que não se trata e não é necessário uma análise profunda do mérito, e sim uma avaliação, uma reanálise específica jurídica de um fato ou dos fatos. Por exemplo, se aquela busca pessoal foi precedida única e tão somente de uma denúncia anônima, para se constatar isso, não se faz necessário uma análise profunda da prova coligida nos autos. Então, demonstrar que o que se busca é uma reanálise jurídica de um fato, tá? Sem demandar, sendo desnecessário, uma reanálise profunda das provas. E é importante, aí, subsidiariamente, uma dica, demonstrar também a flagrante ilegalidade.
tá? Que gera o constrangimento legal e aí se torna apta, inclusive, a concessão da ordem de ofício. Com qual intuito? Ainda que aquele julgador entenda que o habeas corpus não deve ser conhecido, uma vez demonstrada a flagrante ilegalidade, torna possível que a ordem seja concedida de ofício. Ou seja, ele não conhece do habeas corpus, mas concede e analisa a matéria e concede a ordem de ofício. Então, detalhar essas questões na impetração é uma forma de buscar afastar essa fundamentação que realmente, muito bem lembrado, doutor Hélio, que eles se utilizam para não conhecer de habeas corpus sobre essas matérias. Muito bem, muito obrigado, hein? Queria agradecer, né, registrar, agradecer a presença da diretora da subseção de Bertiola, doutora Elisa Ambrosina Cararola Andrade, presidente, doutora Lucimara Aparecida Passos de Souza, a vice-presidente, doutora Marilis da Costa de Moura, tesoureira, doutor Daniel da Silva Galhardo, secretário-geral, e doutor Rafael Abreu de Moraes, secretário-geral adjunto. Agradecemos ainda a presença das comissões dessa subseção, a Comissão de Cultura e Eventos. Daremos início ao sorteio, um óculos da Ótica Vision. Ô Yuri, vou pedir para você escolher o número de 1 a 15. De 1 a 15? Vamos de 11, que é o início da lei, então. 11, doutor Heitor Luiz de Oliveira. Você é o vencedor do óculos. Basta passar a partir de segunda-feira para retirar o seu vale óculos. Parabéns, doutor Heitor está me Heitor. devendo uma pizza, hein? Tem uma pergunta aqui que mandaram pelo Zoom. Mandaram aqui mais 2 parabéns aqui, o doutor Armando Júnior, muito satisfeito com a explanação. Doutora Obrigado. Débora Castro, doutor Yuri, sempre aguerrido. Tem uma pergunta aqui do doutor Renan. Ele fala que ele acabou entrando na metade da palestra, ele queria confirmar se foi dito ou não e a dúvida dele. E se seria possível propor acordo de não persecução penal para indiciado que não tenha confessado previamente, na fase policial, a infração penal, ainda que a celebração tenha como requisito a confissão formal e circunstanciada. Sim, nós trouxemos isso, mas eu vou repetir aqui. Está pacificado, doutor Renan, é isso? Isso, doutor Renan. Está pacificado, doutor Renan, que não é motivação para afastar. No início mesmo da prática desse novo instituto, muitas vezes os promotores não vinham propondo esse acordo de não persecução penal pela ausência de confissão na fase policial extrajudicial. Mas isso pode ser muito bem suprido quando da formalização do próprio acordo, fazer constar ali que o indiciado ele confessa. Então, não há necessidade de que essa confissão ocorra na fase extrajudicial. Até porque, muitas vezes, aquele indiciado, no momento ali da prisão, está desacompanhado de advogado, ou como muito bem trouxe o ministro Rogério Schetti na jurisprudência que trouxemos, não tem uma forma dele avaliar ali naquele momento se ele vai assumir para tentar o acordo ou não. Então, essa confissão ela pode ocorrer quando da formalização da efetiva proposta do Ministério Público. Então, o Ministério Público sustentar o não oferecimento único e tão somente, o não oferecimento da NPP único e tão somente pela ausência da confissão extrajudicial, gera, inclusive, nulidade absoluta por ser inidônea. Ótimo. Doutora Elisa, quer usar a palavra? Doutor Yuri, eu quero agradecê-lo por estar aqui conosco, viu? É um prazer. Nossa casa está de portas abertas. Espero recebê-lo em outras oportunidades. Também quero parabenizar a Comissão de Direito Criminal, representada pelo Dr. Eric, pela organização da palestra e evento. E também quero agradecer a participação de todos os colegas e dos diretores e dos nossos funcionários que estão aqui fazendo a parte, né, da técnica. técnica.
Então, muito obrigada e mais uma vez, doutor Yuri, obrigada mais Eu que, uma agra- vez. eu que agradeço, doutora Elisa, a oportunidade, e assim como eu disse no início da palestra, certamente a subseção de Bertioga vem com muita excelência sendo gerido pela doutora, e certamente é um espelho para as demais subseções. Então, essa união da advocacia realmente é muito importante, e por isso que aqui eu demonstro meu carinho e meu respeito pela doutora. Muito obrigada, doutor. É recíproco. Doutor Yuri, quer fazer as considerações finais para a gente encerrar? Não, acho que já encerrei. É mais do doutor Daniel deixar claro, até para se alguém não ouviu no momento, que estou à total disposição e de verdade, de colegas que queiram debater sobre o tema. É um bate-bola ali, uma troca de ideias sempre fortalece, né? Então, eu me coloco realmente à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser simplesmente bater um papo sobre essas questões, estou totalmente à disposição e, novamente, agradeço a atenção de todos que estiveram aqui nos acompanhando nessa noite. A Proordem mandou mensagem agora, agradecendo e falando excelente palestra, parabéns, doutor Yuri. Quero agradecer mais uma vez, doutor Yuri, obrigado por estar disponível imediatamente, né? Assim que foi feito o convite, aceitou imediatamente, quero agradecer e parabenizar a Comissão de Direito Criminal, fazer um convite para os doutores que estão aí em casa, conheçam a comissão, sigam as redes sociais da OAB de Bertioga, e a comissão está aí, pronta para trabalhar, o doutor Eric está com a energia à flor da pele aí para botar para funcionar a comissão, e parabéns para todos os envolvidos, todos da comissão, e um grande abraço a todos. Um abraço, boa noite. Boa noite, até mais. Tchau. Parabéns, doutor Yuri. Obrigado, hein? Excelente palestra. Parabéns ao ganhador aí do óculos da Ótica Vision. E, finalizada esta palestra, agradecer a participação e prestígio. Boa noite a todos. Boa noite, grande abraço. Boa noite.